nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Eu queria que você recebesse agora com muito carinho, mas muito carinho, com muita alegria. Não é só um pastor, não é só um apóstolo, mas é um amigo, onde eu reclino a minha cabeça em dias difíceis. Por isso é uma pessoa que já é conhecida da igreja, é um homem de Deus que a igreja ama. E eu queria que você recebesse agora com muita alegria o querido apóstolo Djalma Toledo. Muito obrigado, meu amigo, pelo carinho, tá? Deixa Deus usar o senhor. Apresenta a reverenda também. Ninguém melhor do que o senhor para apresentar, não é verdade? Amém. Boa noite, queridos. A graça e a paz. Amém. Queridos, existem pessoas e ocasiões muito especiais na vida da gente. E eu tenho algumas datas que são marcas proféticas da minha vida. E elas são muito bem guardadas no meu coração. Uma delas foi no dia 14 de janeiro de 1984. Foi quando Deus me presenteou com a minha esposa, a pastora Mirna Toledo. Fazem 42 anos que o Senhor tem nos permitido caminhar junto no ministério, caminhar juntos, servindo ao Senhor. Eu queria que ela ficasse de pé, por gentileza. Já tenho vindo aqui em algumas ocasiões, né? E até é muito comum fazer citações a respeito do nosso relacionamento, da presença dela, porque são 42 anos. Então, nós, ainda muito jovem, nós aprendemos muito um com o outro, né? Relacionamento é isso, é um dar e receber. E o relacionamento sadio, ele tem a ver com duas coisas, sabe? As duas coisas básicas que vão sustentar o relacionamento. E para mim, entre outras coisas, mas duas coisas são fundamentais: humildade e respeito. Humildade para reconhecer no outro, sabe, o que o outro carrega. Reconhecer que você não é dono de tudo, você tem suas virtudes, mas tem suas falhas. Descobri durante esses 42 anos que durante a minha criação faltaram algumas coisas. E eu precisava de alguém que recebeu o que eu não tinha, que tem o que eu não tinha, para que eu pudesse ser inteiro, para que eu pudesse ser um só. Quando a Bíblia começa a falar que nós nos completamos, nós nos tornamos um, significa que existe algo em mim que faltava. Quando você casou com alguém, é porque faltava algo em você e Deus te completou através dessa pessoa. E o grande desafio da vida conjugal, o grande desafio do relacionamento é respeito. É você entender que não existe melhor nem pior, e você precisa respeitar o que o outro carrega, o que o outro tem, sabe? E valorizar e aprender com essas pessoas. Então, obrigado, amor, por esses anos, esses 42 anos, a quem o Senhor tem me permitido desfrutar da sua companhia, tá? Ela é mais linda do que você imagina, porque você só consegue ver nesse momento a beleza externa, mas existe uma beleza dentro dela extraordinária, sabe? E vocês ainda vão desfrutar disso, com certeza. Pastora Gisela, obrigado, né, pelo seu carinho, pela nossa amizade. Sabe, a gente vai em muitos lugares, mas tem abraços que fazem diferença, né? Porque são genuínos, são verdadeiros, são frutos de pessoas que te amam, independente do tempo que você convive com ela. Obrigado pelo teu afeto, pelo teu carinho, pastor João, junto, agarrado, né? Queridos, eu quero dividir com você uma palavra que, de uma certa forma, está me acompanhando há algum tempo, e hoje, de uma maneira especial, eu senti de Deus de dividi-la com você, tá? Uma palavra que é desafiadora para mim, e por isso eu quero dividir o meu desafio com você. Abra sua Bíblia, por gentileza, em segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 6. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6. Eu vou ler a partir do verso número 8.
2 Reis, capítulo 6, a partir do verso número 8. Vai contar a seguinte história. Eu vou ler na versão Almeida, revista e atualizada. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estarão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar em que o homem de Deus lhe falara de que tinha avisado, e assim se salvou, não uma, nem duas vezes. Então, tendo turbado com esse incidente o coração do rei da Síria, chamou os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu-lhe um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou-lhes para lá carros, cavalos, fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que as tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele respondeu: não temas, pois mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Eu vou repetir: peço-te para que abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e eis que viu um monte que estava cheio de cavalos, carros de fogo ao redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente com cegueira. E feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem é esta cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E tendo ele chegado em Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. Abriram os olhos do Senhor e viram, e estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel ouviu, perguntou a Eliseu: feri-lo-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aquele que fizerdes prisioneiro com a tua espada e o teu arco. Porém a estes, manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e se tornem o seu senhor. Ofereceu-lhe o rei um grande banquete. Comeram e beberam, despediu-lhes e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investida na terra de Israel. Posso ouvir um amém? Levanta sua mão e diga assim: o meu coração é uma terra fértil. E eu declaro que a palavra do Senhor, ao cair nesta terra do meu coração, não será roubada, não será sufocada, não será distorcida, mas encontrará um ambiente favorável, fertilizado, para produzir segundo a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Querida, a Bíblia Sagrada, ela é muito real em relação a uma circunstância. Você vai ver ao longo da Bíblia Sagrada que você vai ver a Bíblia tem a preocupação de falar a respeito de pessoas que vivem a mesma realidade, mas que têm na mesma realidade posturas diferentes. E por causa dessa postura dão respostas diferentes. E por causa dessas respostas colhem frutos diferentes. Você vai ver, a começar na Bíblia Sagrada, um ambiente onde havia um desejo de ofertar, e ali haviam dois homens, Abel e Caim. Estavam diante da mesma cena, fazendo a mesma coisa, mas tiveram comportamentos diferentes, tiveram colheitas diferentes. Você vai ver os irmãos
Na Bíblia Sagrada, você pega Isaac, Ismael, Jacó, Esaú, você vai perceber que eles estão diante do mesmo cenário, mas têm comportamentos diferentes, e este comportamento, diante daquele cenário, determina a colheita. Ou seja, o resultado daquilo que eu vou colher tem a ver com como eu vou reagir diante do cenário que me é apresentado. Então, quando eu olho esse texto, eu vislumbro uma questão muito central. Como eu me porto diante de desafios? Como eu me porto diante de uma situação? Como eu tenho colhido nada mais, nada menos do que a maneira como eu enxergo aquela situação. Para a gente não ser somente duro com os homens, você vai ver algumas mulheres que têm o mesmo comportamento. Você vai perceber, por exemplo, 2 Reis, capítulo 4, conta a história de duas mulheres. A primeira mulher, do versículo 1 até o versículo 7, é a esposa de um profeta que perde um filho. Perde o seu marido, tem uma morte na casa. E diante daquela morte, ela vê o cenário e a maneira como ela enxerga, e o cenário é real. Havia morte, havia problema. O cenário é real, ninguém está tapando sol com a peneira. Havia um problema estabelecido. E aquela mulher entrou num desespero, porque estava prestes a perder seus filhos, e ela foi ao profeta e falou: pelo amor de Deus, me socorre, eu estou aflita, estou desesperada. A partir do versículo 8, conta a história de uma outra mulher, que também passou por uma situação de morte. Mas quando essa mulher está diante da morte, ao contrário da primeira mulher, ela, em vez de se desesperar, ela se acalma, vai diante do homem de Deus, e a resposta dela é: vai tudo bem. E quando você vê a história por dentro, não vou pregar sobre isso hoje, ela não estava negando uma realidade. Ela estava simplesmente crendo que toda semeadura tem colheita. Toda semeadura tem colheita. No primeiro caso, embora o homem fosse um homem de Deus, ele foi um mau administrador e deixou dívida. A colheita veio para a família. No segundo caso, aquela mulher era uma mulher generosa, serviu com seus bens, administrou bem. E a colheita dela agora, o resultado também era diferente. O que eu estou tentando colocar nessa introdução? É que diante de um mesmo cenário, duas pessoas podem agir de forma diferente. E é assim a vida. E o que determina a minha maneira de agir é como eu enxergo aquela situação. A Bíblia diz que, pela maneira como eu me vejo, assim eu sou. A maneira como eu enxergo o cenário vai determinar o resultado. E aí você pode aplicar no que você quiser. Por que tem casamentos que dão errado e casamentos que dão certo? Ah, pastor, porque um tem problema, o outro também. Se você é casado, a hora que você casou, você não leu atrás das letras do contrato, estava escrito assim: você vai ter problema. Estava escrito lá. O problema não é o problema. O problema é o que eu faço quando está em um problema. Filho que me fala, o problema não é o problema. O problema é o que eu faço com o problema. Eu poderia passar aqui muito. Vou pegar uma carona na oferta do pastor João. A Bíblia diz que naquele cenário da multiplicação dos pães, tinha dois elementos ali. Filipe era um, André era outro. A Bíblia diz que Deus chama, Jesus chama Filipe assim: Filipe, tem um povo aí, dá de comer. Aí Filipe começa: não tem dinheiro, não tem pão, não tem padaria, não tem, manda o povo embora. Aí você vai ver lá, o relato em André diz assim: Senhor, eu não tenho, mas tem aqui 5 pães e 2 peixinhos. O importante não é se você tem ou não, é em quem você crê. Se
você crê no problema, você vai ter problemas. Se você crê em quem pode resolver o problema, isso vai ser aquilo que vai te guiar. Há um texto em Romanos, capítulo 6, versículo 16, que diz assim: todo aquele de quem o homem é vencido, desse ele se torna escravo. Se você é vencido pelas suas emoções, você se torna escravo das suas emoções. Se você é vencido por aquilo que você olha da maneira natural, você se torna escravo daquilo que você enxerga. A maneira como você enxerga uma situação vai tornar você livre ou escravo dela. Nós vamos ver um cenário muito semelhante. O cenário começa falando a respeito de um rei que tramava matar a nação de Israel. Aqui tem um rei da Síria e um rei de Israel que habitava em Samaria. O rei da Síria é inimigo e queria matar a nação de Israel. E tramou para matar essa nação. Só que em Israel havia um homem que tinha um olhar não só para o problema, mas para a solução. E você vai descobrir isso ao longo do texto. Já nesse cenário inicial, onde o rei da Síria queria matar o rei de Israel, Deus, o céu revela a terra. E Deus do céu traz uma revelação a um homem. Fala assim, olha, cuidado, avisa que aqui na terra tem um problema. Aqui na terra tem um problema. O problema é que aquele ali quer matar aquele lá. E Eliseu vai lá e, orientado pelo céu, e enxergando o céu, mesmo diante da realidade, o cenário, ele avisa, isso dá B.O. para ele. Agora presta atenção. O rei da Síria, e eu vou botar o rei da Síria desse lado aqui, para a gente tornar mais dinâmica a mensagem. E o rei de Israel desse lado aqui, o rei de Samaria. O rei da Síria reúne a sua turma e diz assim, quem é o X9? Quem está contando para o outro rei o nosso segredo? Aí alguém que estava ali falou assim, ó, não é ninguém aqui não. Tem um cara lá em Israel que ele está sintonizado com o céu. Fala comigo, Deus só precisa de um homem sintonizado no céu para trazer livramento na terra. De um homem. A Bíblia diz que Deus diz, procurei um homem para fechar a brecha, não encontrei. Um homem. Não importa o tamanho do problema, o céu tem solução. Mas você tem que ser alguém que leia o céu, pastor João. Alguém que leia o céu. Alguém que olhe para o céu mais do que olhe para a terra. E alguém diz assim, lá em Israel tem alguém sintonizado com o céu. Esse é o teu problema. O que o rei daqui da Síria fala? Vamos achar esse cara. Entrou na rede social da ocasião, descobriu o Instagram, tirou uma foto do perfil, distribuiu para o exército, achou no Google Maps aonde Eliseu estava, Dotã, está escrito lá. Diga assim, eles sabiam quem era. Eles sabiam aonde morava. Está no texto. A maneira que ele descobriu, não importa. Se fosse hoje, Dotã, aí botou a foto dele, espalhou para todo mundo, aí sai todo mundo daqui, faz uma tropa aqui, junta lá em Dotã. Eles chegam em Dotã, da casa de Eliseu. Eles estão no lugar certo para pegar a pessoa certa. Agora, chega aqui, agora, vamos deixar esses dois reis. Vamos deixar o rei da Síria e o rei de Israel. Agora vamos falar sobre dois homens. Agora vamos falar sobre o moço de Eliseu. E agora vamos falar sobre Eliseu. O moço de Eliseu sai de manhã com seu cappuccino, seu croissant. E ele olha
engorge, trava. Ele entra e fala assim, chefe, deu ruim. É que eu estou atualizando a mensagem. Na linguagem carioquês de um flamenguista. É nós. Aí, paizão, vai nessa. O que acontece? Aí chega, ele corre aqui, ele corre e diz assim, papaizão, deu ruim, cara. Deu ruim. E pior, ele chega aqui desesperado. Ele fala assim, ó, cara, dançamos. Vamos pegar, junta tudo, hashtag, partiu. Eliseu olha e fala assim, rapaz, você é besta, rapaz. Eu sou lá homem para poder me guiar pelas coisas da terra, rapaz. Eu sou lá homem para tomar decisão por causa daquilo que meus olhos naturais enxergam. Ah, não, você não entendeu. Ah, lá, eu sou homem para me guiar por causa das circunstâncias terrenas. Tá? Você que é carnal, que só olha as circunstâncias terrenas, se quiser, vai embora. Eu sei quem tenho crido. Eu sei quem tenho crido. Eu sei. Não está escrito, mas eu acredito que ele falou assim, está lembrado? Que tem um cara lá em cima que me avisou até do sonho do rei. Já era para ele estar morto há muito tempo. Se não fosse o céu, nós tínhamos morrido naquela emboscada. Mas por causa do céu, nós estamos vivos. Agora, o Deus que me falou uma vez, vai continuar falando agora de novo. Sabe qual é o problema do crente? É que crente tem memória curta. Ah, se você lembrasse todas as vezes que Deus te abençoou, Deus te guiou, Deus te restaurou, Deus te restituiu, tu ia ficar parando de reclamar. Agora estamos dentro do cenário. Dois homens, no mesmo cenário, enxergando com os olhos naturais a mesma coisa. A Bíblia diz que agora o moço de Eliseu olhou e viu com os olhos naturais que a cidade estava cercada, que Dotã estava cercado. Ele viu os carros, ele viu os cavaleiros, ele viu os carros de fogo, ele viu. Só que quando ele chamou Eliseu para fora, Eliseu também viu a mesma coisa. Com os olhos naturais. Agora você vai perceber que a maneira como esse menino de Eliseu se comportou foi diretamente influenciar as suas emoções. E quando influencia as nossas emoções, também influencia as nossas ações. Ah, Jesus, preste atenção. A maneira como você enxerga as coisas vai determinar como você se sente. E como você se sente vai determinar como você age. Aquele rapaz entrou num desespero, porque ele só conseguia enxergar aquilo que os olhos naturais dele viam. Andava só pela terra, andava só pelas circunstâncias. E estava ruim mesmo, estava ruim. Ninguém está tapando o sol com a peneira, nem está fazendo o jogo duro. Estava difícil. Os inimigos eram reais, o cerco era real, o intento de matar era real, o intento de prender era real, não era mentira, era um fato. Era um fato consumado, visto por qualquer um que estivesse naquele cenário. E quando esse rapaz vê aqui, ele entra num desespero, porque ele simplesmente focou os olhos no problema, e ele não tirou os olhos do problema. E ele foi envolvido com um problema. Preste atenção, quando as suas emoções ficam comprometidas, o seu discernimento fica comprometido. Toda vez que você compromete as suas emoções, você pode perceber, isso é característica de gente ansiosa. Meu Deus do céu, o que é que foi? O que é que foi? Uma barata. Você está rindo? Ri não. Eu podia dar um monte de exemplo aqui, mas não tem tempo.
diante do cenário, ele deixou as emoções naturais dele, que eram reais. Vou repetir 50 vezes, era um problema de verdade. Não estamos negando o problema. Era um problema de verdade. O problema não era o problema é o que ele fez com o problema. Agora ele se afetou por aquilo, e os olhos dele ficou agarrados no problema. Levou ele a ficar desesperado. As emoções ficaram comprometidas. Ele falou, vou embora, morri. Agora o homem 2 aqui. Ele sai e vê a mesma coisa. Só que agora, em vez de Eliseu simplesmente focar os seus olhos no problema, os seus olhos na terra, ele eleva os olhos para o monte da onde lhe vem o socorro. Eliseu levanta os olhos e ele enxerga aquilo que os olhos naturais não enxergam, mas os olhos espirituais veem. Eu quero dizer para você que o seu problema já tem uma resposta no espírito. O teu problema, o céu já tem uma resposta. Mas enquanto você for movido pela terra, você vai tomar decisões pela terra. Mas quando você entende o funcionamento do céu, você agora não se afeta por aquilo que a terra está fazendo. Ele levanta os olhos, tira os olhos naturais do problema e abre os olhos espirituais e ele enxerga algo. Só que ele tinha um discípulo. Ele disse, Senhor, esse menino está desesperado demais. Abre os olhos dele para que ele enxergue que este problema já foi resolvido. Ele só não está vendo solução, mas já está resolvido. Eu vou repetir, pastor, não preste atenção. O problema já está resolvido. Fala comigo, já está resolvido. Diga assim, eu não sei como, naturalmente falando. Eu não enxergo, naturalmente falando. Mas eu sei quem já resolveu o problema. E agora ele vai impartir essa verdade com o seu discípulo. E fala, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja que maior, mais poderoso é o exército do céu do que o exército da terra. Abre os olhos para que ele veja que se tem 10.000 contra nós, tem 100.000 contra eles. Porque pode cair 1.000 de um lado, 1.000 do outro lado, 10.000 e 30.000, porque eu não serei abalado. Sabe por quê? Porque existe um exército que ninguém vê, mas ele existe, ele é real, meus olhos não enxergam, mas já veio com a provisão e a providência. Eu não sei quais são os desafios que você enfrentou, está enfrentando ou enfrentará. Uma coisa eu te digo, você tem duas opções, ou você fica guiado por aquilo que você vê, vai se desesperar e vai tomar decisões equivocadas, ou você levanta seus olhos para ver quem tem solução. Ele diz assim, abre os olhos. A Bíblia diz que viu que havia um carrasco de fogo. Gente, anjo para tudo era lá. Aí o Piaf falou assim, yes! Incrédulo, né? Aí Eliseu agora, e esse texto é lindo, porque ele fala de abrir e fechar o olho. Eliseu agora desce até o exército. Vou te ajudar aqui, você me ajuda aqui. Preciso sobe aqui. Eu preciso de um companheiro. Fica aqui, aqui é o exército da Síria. Vem mais para o meio aqui. Aqui é o exército da Síria. Aqui está Eliseu. Esse exército cercou toda a minha casa. O que eles vieram fazer? Me prender. Lembra? Facebook, Instagram. Você lembra que eles sabiam meu endereço? Que eles foram na minha casa? Você sabia que eles tinham a minha foto? Diga assim, eles sabiam
quem eu era, aonde eu estava. Chegaram no lugar certo para pegar a pessoa certa. Está aqui. Agora eu chego para ele, desço. E digo assim, Senhor, fecha os olhos dele. Agora você vai entender algo. O abrir e fechar de olhos não tem nada a ver com esses olhos. Porque Deus não colocou ninguém cego. A cegueira espiritual não é natural. Agora desce um homem e se apresenta para o exército da Síria. E fala assim, tudo bem, amigo? Ó, esse não é o lugar e a pessoa que você veio buscar não está aqui. O texto está falando aqui. Eu estou te ensinando o texto. Ele desce, encontra o exército. Todo mundo lá com o Instagram na mão assim, ó, foto dele. O endereço dele, GPS certinho. O Waze certinho lá. Google Maps. Pim. Ele chega assim, vocês estão no lugar errado e vieram buscar a pessoa errada. Sabe o que é o mais engraçado disso? É que ele vai assim, eu vou te ajudar a achar o cara que você está procurando. E vou te levar para o lugar que você quer. Porque teu GPS deu ruim. Terminou a internet, deu errado. Faz o seguinte, me segue. Querido, para ele me seguir, fala assim, ele está me vendo. Fala, ele está me vendo. Com os olhos naturais. Ele estava cego? Não. Porque ele seguiu, ele me segue. Você prestou atenção? Que ele não estava cego dessas vistas. Aí, ele pega esse cara e leva esse cara para dentro de Samaria. Agora, vamos lembrar do início. Esse cara, lá atrás, no início do texto, queria matar queria matar o rei de Samaria, queria matar o rei de Israel. E eles arrumaram emboscada para acabar comigo, que eu sou o rei de Israel. Agora, Eliseu pega o cara e bota na minha casa, no terreno da minha casa. Bota ele no meu quintal. Fernando, o cara que queria me matar ontem, agora Deus entrega na minha mão. Shibalabacai. Deus é poderoso, né? Não fique empolgado, não. Você vai ver quem é Deus e como Deus age. Aí o rei de Israel falou assim, eu sabia. Quem me viu na prova e não me ajudou. Ele vem aqui, fala, tu queria matar, desgraçado. Olha aí, quem que deu aí? Obrigado, pai. Aí ele chega para o profeta e fala assim, pai, mato eles, firo eles. Talvez esse diálogo um pouco mais alongado seria desgraçado querer me matar ontem. Sabe? Agora, viu? Deus é tão maravilhoso. Ouviu as minhas orações, me entregou o desconjurado da minha mão. Aquele cara que te prejudicou no trabalho, aquele amigo que te roubou, o outro que deu a pernada em você. Sabe aquele cara que você é doido para matar ele, só não tem coragem porque é crente? Tem medo de ir para o inferno, mas se deixasse o teu homem natural, você esganava. Só eu sou pecador? Te conheço, né? Sabia. O hora tinha que cair aqui, ó. Aí diz assim, e aí, pai, mato ele, firo ele. Eliseu fala assim, ó, o dia que você conquistar com a tua força, com a tua habilidade, com a tua capacidade, com a tua espada e com o teu arco, você faz o que você quiser. Porque foi você que conquistou.
Mas o dia que Deus te entregar, faz o que Deus faria. Ah, não, você não entendeu. Você não entendeu. Se você tem poder para resolver o problema sem Deus, faça o que você quiser. Mata, destrói. Sabe por quê? Porque a cegueira espiritual leva as pessoas a andarem em caminhos errados, achando que estão no caminho certos. Cegueira espiritual leva pessoas a ferirem princípios espirituais. E ele pergunta, posso matar? Falou assim, não, filho, não. Como é que Deus trata os seus inimigos? Porque nós somos inimigos de Deus. Eu e você demos as costas para Ele. Lá atrás nós éramos inimigos do Senhor. E o Senhor não te matou, mas te deu pão e vinho. Agora Deus fala assim, esse é o meu método. Se alguém lhe bater na face direita, ofereça-lhe a esquerda. Se alguém lhe tomar uma capa, dá a túnica. Se alguém lhe obrigar a caminhar uma milha, anda duas. Sabe, tenha misericórdia com os teus inimigos, porque se você usar de misericórdia, você receberá misericórdia. Perdoa aqueles que te machucaram, porque se você perdoar, eu te perdoo, mas numa medida mais elevada, em boa medida, recalcada e sacudida. Isso não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com misericórdia, tem a ver com perdão. Lucas capítulo 6 vai falar sobre isso. Sede misericordioso para que o vosso Pai use de misericórdia. Perdoai para que o vosso Pai te perdoe. Porque na medida que você medir, você será medido em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Ele está dizendo o seguinte, se na hora que você precisa ter misericórdia com o teu irmão, você usar de rigor, também você vai pedir a Deus para usar o mesmo rigor quando você errar. Só que pior, em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Mas se você usar de misericórdia, em vez de matar, der a ele pão e água, nunca vai faltar pão nem água na sua vida. O que Eliseu está dizendo é uma lição. Aquilo que você acha que é conquista pela tua força, pela tua habilidade, pela tua capacidade, faz o que você quiser. Mas quando Deus te entrega algo, usa o método de Deus, haja como Deus. Isso é ser cristão. E sabe o que ele faz? Ele usa de uma medida extraordinária. Em vez de dar pão e água, a Bíblia diz que ele deu um banquete. E a partir daí ele dispensou, obrigado. A partir daí ele dispensou o exército para voltar. Pastor, onde você quer chegar com isso? Eu quero concluir nos minutos que me restam. Talvez um dos pontos mais centrais desse texto, e eu acho que está onde eu quero, assim, se eu pudesse centralizar o ensino dessa noite, eu tinha cuidado com a cegueira espiritual, que pode ficar muito clara na nossa vida, quando nós só enxergamos o problema, nós só enxergamos o natural, nós só enxergamos a oposição, nós só enxergamos a adversidade, nós só olhamos o problema. Isso faz com que os nossos olhos estejam vendados espiritualmente, para não enxergarmos aquilo que é real, que é o mundo espiritual. E tudo que você precisa para resolver o problema da terra, já foi solucionado no céu. Tudo que você precisa para resolver os seus problemas na terra, já está provisionado no céu. A oração do Pai Nosso de Jesus é que seja feita na terra. Fala comigo, que seja feita na terra aquilo que já está feito no céu. Querido, agora você tem que fazer o quê? Abrir os seus olhos espirituais para trazer o céu para a terra. O que é isso na prática? Na prática, sabe, pega o teu problema e entenda que Deus tem anjos que vão cuidar de você. Pastor, faltam 39 segundos, me dá 3 minutos, um pouquinho mais. Eu tinha escrevido aqui, eu compartilhei rapidamente a minha gratidão pelas orações da igreja, por um tempo difícil que eu passei, final de 2024, quando
acometido de uma enfermidade, eu estive entre a vida e a morte por 24 dias. Foram 24 dias muito difíceis. Talvez se a pastora estivesse aqui falando, ela teria mais propriedade, porque ela viveu mais do que eu. Porque eu passei 24 dias praticamente desacordado. 3 intubações, 4 hemodiálises e 5 entradas no centro cirúrgico em 24 dias. Quando acertava o rim, complicava o coração, complicava o estômago. Uma luta. Uma luta. Uma guerra entre a vida e a morte. E quando tinha cerca de 20 dias, eu me lembro um dia, o pastor Paulo Canuto, sabe, um homem de Deus, um profeta, um homem que tem uma autoridade no mundo espiritual muito grande, trabalha conosco no nosso ministério. Eu estava entubado, foi minha última intubação. E ele foi até o hospital. Não sei quantos conhecem o pastor Paulo Canuto, ele deve ter 1,60 m, ele é 1,61 m, para não dizer que é baixinho. Um homem de Deus, um homem impressionante. Ele está conosco desde 2014, tem ajudado a gente muito com o mundo espiritual. E o pastor Paulo foi até o hospital, e ele é baixinho, está assim meio tremendo, assim. Ele falou assim, ô varão, ele fala assim, varão, ó, estava em casa orando, e Jesus mandou eu aqui. Todo entubado. Mas estava consciente. Jesus mandou trazer um anjo dourado. Está do seu lado esquerdo. Eu olhei e não vi nada. E ele é grande. Eu olhei de novo e não vi nada. Varão, ó, esse anjo vai ficar com você. Acabou. Mais de 20 dias lutando entre a vida e a morte. Eu acho que ele deu umas 3 passadas lá na porta do céu e voltei assim. Eu costumo dizer que a turma, eu já fiquei com muita raiva. Porque eu não estava lá e via alguém me puxava para baixo na oração. Eu estava chegando, alguém me puxava na oração. Tem alguém que orou por mim? Não sei se eu gosto de você, não. Vocês pensaram em você, não em mim. Não, minha esposa... Obrigado, chorou. Não, aí, querido, não posso me alongar muito. Sabe, querido, fala para você. Ele falou assim, passou, eu tenho que ir embora para o Rio. E foi embora. Eu confesso a você que até hoje não vi o tal do anjo dourado. Mas uma coisa eu sei, 3 dias depois eu estava fora da UTI. Os médicos eram o mesmo, o quadro era o mesmo. Não teve nenhuma mudança na medicação, mas alguém foi lá em cima e enxergou aquilo que eu não enxergava, aquilo que os médicos não enxergaram. Alguém abriu os olhos para uma realidade espiritual que é mais forte do que a realidade natural. Querido, eu não sei o que você está passando, mas eu quero dizer para você que não importa que os seus olhos estão enxergando, existe mais gente do teu lado que contra você. Existe um mundo espiritual que está a seu favor, e você não pode se guiar por aquilo que você está vivendo, mas por aquilo que você está crendo. Fique em pé, por gentileza. Um dia Deus chega para Jeremias. Jeremias capítulo 32. Um dia Deus chama Jeremias e faz uma pergunta para Jeremias. Diz assim, Jeremias, olha que pergunta. Por acaso, existe alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Ele pergunta para Jeremias. A pergunta dele é, como você me enxerga? Como você me enxerga? Quando você estuda o livro de Jó, a Bíblia diz que Jó nunca
nunca amaldiçoou Deus, mas já tinha algumas dúvidas no coração dele. E um dia Deus chega para Jó chega para Deus e fala: Senhor, sabe, essas coisas todas estão acontecendo, eu não estou entendendo nada. E Jó questiona, ainda que de maneira muito sóbria, se aquilo ia durar muito tempo. E você conhece a história, a Bíblia fala sobre Jó, que não amaldiçoou Deus, apesar de perder tanta coisa. O que mais me impressiona é que Deus, em vez de ser objetivo, foi extremamente pontual e subjetivo. Em vez dele dizer assim: Jó, pode contar comigo, ele faz 70 perguntas para Jó. 70 perguntas. Ele diz assim: você sabe de onde vem o vento? Você sabe quem é que criou o mar? Você sabe o nome das estrelas? Você sabe de onde nasceu a terra? Você sabe quem conhece o nome de todas as estrelas? Você sabe quem na palma da mão cabe todos os oceanos? Você conhece alguém assim, Jó? O que ele está dizendo para Jó? Rapaz, olha para mim, olha para o meu poder, não olha para o poder da terra. Ele diz assim: Jó, você quer parar de ficar triste, quer parar de ficar preocupado? Olha para mim, não olha para a circunstância. Responde algumas perguntas, sabe? Quem é esse Deus que criou todas as coisas? Quem é? E esse Deus que criou, será que Ele não tem poder para mudar a tua história, mudar a tua circunstância? Será que eu, como Deus criador de todas as coisas, será que eu não tenho poder suficiente para isso? Será que você não enxerga que eu já liberei anjos e anjos e anjos e anjos para estar com você? Um dia um discípulo falou: Senhor, vamos matar essa turma aí, pega a espada. O Senhor falou assim: olha, se eu quisesse, eu dava uma ordem lá em cima, descia 3, 30, 50 legião de anjos, e acabava isso aqui com um sopro. O que Jesus está falando? É que ele sabia o poder do céu. Ele não se movia pela terra. A minha pergunta é: até quando você vai deixar as circunstâncias desfavoráveis afetar as suas ações e as suas emoções? Até quando você vai continuar como o menino de Eliseu, que se desesperou por aquilo que ele estava vendo e esqueceu daquilo que ele estava crendo? Que nessa noite o Senhor abra os meus e os seus olhos. Que nessa noite a cegueira daquele que tem poder para resolver todos os seus problemas, seja casamento, seja da empresa, seja financeiro, seja de documentação, seja qual for, nós conhecemos um Deus que é poderoso, e Ele está aqui nessa noite, Ele está aqui nessa noite, e existem anjos, existem exércitos, carros de fogo sobre este lugar. Existem carros de fogo sobre este lugar. Estão à sua disposição. Senhor, abra os olhos para que vejam. Abra os olhos para que vejam. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero declarar que os nossos olhos cegos para o mundo espiritual são abertos hoje. Mas eu também profetizo cegueira para os nossos inimigos. Confusão no arraial do inimigo. E quando o Senhor nos der vitória, nós não nos vingaremos, nós teremos misericórdia. Levanta a mão e diga assim: obrigado, Senhor, porque existe da parte do Senhor uma multidão tremenda à minha disposição para me ajudar a resolver todo e qualquer problema. Por favor, abre meus olhos para que eu veja que mais estão comigo do que estão contra mim. Deus te abençoe. Se o meu mundo desabar e o chão faltar debaixo dos meus pés, caminharei, pois não preciso ver. Declare essa verdade, declare essa verdade. Levanta-se a mão, igreja, levanta-se. Declara isso. Essa é a sua oração agora.
Vamos declarar mais uma vez. Se o meu mundo desabar, O céu está ouvindo agora. O céu está ouvindo agora. os meus pés, caminharei, pois não preciso ver. Eu preciso crer que tu estás comigo, meu Deus. Tu estás comigo, meu Deus. Tu estás comigo, meu Deus. Dá a mão à pessoa que está do seu lado. Nós vamos cantar de novo. Tu está conosco, meu Deus. Tu estás conosco, meu Deus. Vai, dê a mão à pessoa que está do seu lado. Declara agora em unidade. Tu estás conosco, meu Deus. Conosco, conosco, conosco. Tu estás conosco, meu Deus. Ah, uma igreja unida jamais será vencida. Uma família unida jamais será vencida. Tu estás conosco, meu Deus. Declara isso. Se o meu mundo desabar e o chão faltar debaixo dos meus pés, caminharei, pois não preciso ver. Eu preciso, tu estás conosco, que tu estás conosco, meu Deus. Tu estás conosco, meu Deus. Tu estás conosco, meu Deus. Aleluia! Dê um glória a Deus, um aleluia! Dê um abraço nesse irmão que está do seu lado e diz: a partir de hoje você vai caminhar por fé. Fala para ele: todos os seus inimigos caíram por terra agora em nome de Jesus. Põe assim a mão no seu coração, põe assim a mão no seu coração. Feche os seus olhos por um minuto. Põe a mão no seu coração. Nessa noite existem homens, existem mulheres, existem jovens, existem famílias que antes de você vir para este lugar, você disse assim: Senhor, fala comigo hoje. Eu já não aguento mais essa circunstância. Eu não aguento mais essa trama. Eu não aguento mais esse ambiente. Eu não aguento mais a minha vida. Eu preciso de uma resposta. Eu preciso de uma resposta. Eu preciso deixar de olhar para a terra. Ou melhor, eu posso olhar para a terra, mas não é o que acontece na terra que me define, é o que acontece no céu que vai me definir. Eu não vou andar por aquilo que vejo, mas eu vou andar por aquilo que creio. E a partir de hoje, eu tenho uma clareza no meu coração, de quando Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. E talvez o que você esteja vivendo, talvez você esteja olhando para as circunstâncias, talvez você esteja olhando para o problema. Ei, o que você aprendeu hoje foi não dizer para Deus que você tem um problema, mas é dizer para o problema que você tem um grande Deus, que você tem um Deus poderoso, que você tem um Deus cheio de amor. Mas você precisa estar alinhado com esse Deus. E talvez você chegou aqui hoje e você nunca disse assim para Jesus: Senhor, eu o reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Em João, no capítulo 14, verso 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Talvez você chegou aqui olhando para outros caminhos, para outras verdades e talvez para outros tipos de vida. Mas o Senhor está te chamando hoje a olhar somente para Ele. E talvez você nunca disse assim publicamente: eu entrego a minha vida para Jesus. E a forma que você vai usar, fazer agora,
É você que nunca disse você levantar a sua mão direita onde você está. É a única coisa que você precisa fazer agora. É levantar a sua mão assim, entregando a sua vida para Jesus. Nós já temos alguns irmãos com as mãos levantadas, reconhecendo o Senhor como o Senhor da sua vida, reconhecendo o Senhor como o Senhor da sua história. Fique com a mão levantada, por favor. Fique com a mão levantada, porque eu tenho um outro grupo de pessoas que são aqueles que um dia já tomaram essa decisão, mas que neste momento outros caminhos te seduziram, outras verdades te seduziram, e você saiu dos caminhos do Senhor. Mas hoje você quer renovar a sua aliança. Hoje você quer tirar os olhos da terra e quer olhar para o céu novamente. Levanta assim a sua mão, levanta assim a sua mão bem alto, bem alto, bem alto. Que eu daqui quero orar por você, eu daqui quero abençoar você, eu daqui quero declarar sobre a sua vida algo de Deus. Meu Deus, eu preciso orar por esses irmãos, eu preciso abraçar esses irmãos. Você que levantou a mão, vem aqui à frente rapidinho, rapidinho, rapidinho. Vem cá que eu quero te dar um abraço. Vem cá que eu quero orar por você. Vem cá que eu quero abençoar a sua vida. Eu quero abençoar a sua casa. Eu quero abençoar a sua família. Pode vir, pode vir. Pai, nós queremos apresentar a vida de cada um dos meus irmãos. Nessa noite, Pai, os olhos espirituais foram abertos. Nessa noite, meu Deus, a mente dos meus irmãos foram libertas. Nesta noite, Pai, os pés deles foram desamarrados, Pai. E a partir de agora, meu Deus, em nome de Jesus, aquele que não cria vai começar a crer. Aquele que chegou aqui doente vai sair curado. Aquele que chegou, Pai, diante de situações tão difíceis, os seus olhos acabaram de ser abertos, Pai. Os seus olhos espirituais acabaram de ser abertos para novos caminhos, para novas decisões, para nova forma de conduzir a vida, a história, a família e tudo aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um deles, Pai. Nós oramos, Pai, por saúde física, nós oramos por saúde emocional, nós oramos, Pai, pela saúde espiritual, nós oramos, Pai, por intimidade, por relacionamento, por uma nova forma de caminhar, por um novo tempo e uma nova estação na vida de cada um deles, Pai. Declaramos vida aonde há morte, declaramos saúde onde havia doença, declaramos libertação, Pai, onde havia prisão, Pai, e tudo isso nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que está aqui à frente, olha aqui para mim, por favor. Olha aqui para mim. Vocês estão me vendo.
Todos estão me vendo? Mas hoje os olhos que abriram não foram os físicos, foram os espirituais. Vocês vão voltar para casa enxergando todas as realidades de uma forma diferente, com discernimento, com entendimento, com graça, com favor, com sabedoria. O Senhor já está mostrando coisas para vocês. Na mente de você já existe novas realidades, novas tendências, novas formas de comunicar, nova forma de agir. E por isso nesta hora nós vamos repetir uma oração. Eu quero que toda a igreja repita comigo. Repita comigo assim: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a tua palavra, palavra que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Hoje, Senhor, realmente os meus olhos espirituais foram abertos, Pai. A partir de hoje, reconhecendo o Senhor como meu único, suficiente Senhor e Salvador, eu tenho a plena convicção de que há uma nova vida para mim, há um novo caminho para mim, há novas decisões para mim, há novas palavras para mim, há uma nova forma de viver. Por isso hoje eu lhe peço perdão, Senhor. Perdoa todos os meus caminhos, algo que fiz de errado, caminhos que percorri que não eram da sua vontade. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu quero viver eternamente ao seu lado. Amém? Olha para mim, olha para mim. Nesse momento está havendo uma festa no céu. E se há uma festa no céu, tem que haver uma festa na terra também. Então eu vou contar até 3. Olha para mim, olha para mim. Eu vou contar até 3. No 3 vocês vão olhar para trás, porque nós vamos apresentar para vocês uma nova família. Uma família que não é perfeita, mas é uma família apaixonada por Jesus. É uma família que vai abraçar, que vai caminhar e que vai com vocês em todos os momentos. Tem festa aí ou não tem? Tem festa ou não tem? Tem festa ou não tem? 1, 2, 3. Sejam bem-vindos ao novo. Totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti. Declara isso para esse irmão. Olha nos olhos dele e fala: Irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. aleluia! Vamos celebrar o nome poderoso de Jesus. Não, se é para ele tem que ser mais forte. Se é para ele tem que ser mais forte. Se é para ele tem que ter glória a Deus, tem que ter aleluia. Fala com esse irmão que está do seu lado. Você vai sair daqui vendo coisas. Fala para ele as coisas que você vai ver. É para que você não fique preso, é para que você não fique amarrado, mas para que você seja livre, 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 livre. Quem foi abençoado nessa noite? Meu Deus, é forte demais. Pastor Djalma, pastora Mirna, é sempre uma honra. Vocês têm que vir mais vezes. Tem que vir mais vezes, né? Tem que vir um dia, pastor. A gente já está fácil de falar. Um dia para pregar no Shine, pastora Mirna no Shine, né? E o pastor Djalma aqui de manhã e de noite. Para quem não sabe, o pastor Djalma tem uma igreja em Aveiro, né? Onde o genro dele, a filha dele pastoreia, a igreja Verdade e Vida. E eu tenho que sempre, né, dividir ele com o netinho, com o genro. Diz ele que com o genro não tinha problema não, mas o problema é com o netinho, né? Apóstolo, muito obrigado. Mais uma vez, somos sempre muito abençoados. Obrigado pelo seu carinho, pela sua amizade,
pelo seu respeito, pelo seu cuidado para com a nossa vida, tá? Pastora, obrigado por sempre, né, liberar ele para nós aí um pouquinho, tá bom? Amém, glória a Deus. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por mais esse dia, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por cada vida que passou aqui neste domingo, seja no culto das 8h30, no culto das 10 e agora nos cultos das 19 horas. Obrigado, Pai, por aquela ovelha que não pôde estar conosco hoje, mas que nos acompanhou de casa, Pai, sendo abençoada, recebendo, sendo cuidada. Pai, nesta noite, Pai, nós te damos toda a honra, nós te damos toda a glória, nós te damos todo o louvor e pedimos ao Senhor, Pai, que nos leve para casa, que não nos falte, Pai, a graça do Senhor, que não nos falte, Pai, o amor de Deus, o Pai, e que não nos falte, Pai, a comunhão com o Espírito Santo. Que tenhamos, Pai, uma semana recheada, inundada, cheia do favor de Deus e exatamente como a vontade do Senhor. Uma semana boa, uma semana agradável e uma semana perfeita, em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz: amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa e a sua família, e até para a semana. Você que está O em som casa, da festa vai subir. seus olhos espirituais foram abertos nesta noite. Eu tenho certeza que se você não pôde estar aqui conosco, mas você recebeu essa palavra, precisa falar conosco. Nos procure neste número aqui, 91600-8010 via WhatsApp. Nós queremos falar com você, abençoar você, orar por você, tirar todas as suas dúvidas em nome de Jesus. Que Deus abençoe você e uma boa semana.